Graça e paz de Jesus, irmãos. Que bom estarmos mais uma vez na presença do Senhor. Eu sou grato a Deus porque pude servir essa igreja no tempo em que ela esteve em sucessão pastoral. E hoje o meu amigo, o pastor Flávio, está à frente aqui. Nós temos a oportunidade de tomar alguns cafés lá na convenção. E lá tem sido bênção, já ouvimos pregar também lá. E ele me deu essa responsabilidade de pregar no primeiro culto do ano, Cleito. Olha a responsabilidade que eu tenho de trazer uma palavra que pode nortear aí a tua vida. Mas quero agradecer de antemão o convite, também da igreja, pela confiança. Tenho aqui a minha esposa que está ali, lá atrás, dá um oizinho assim. Está ali correndo atrás do nosso furacãozinho ali, o Noah, que está para cima e para baixo. E dentro da barriga tem a Hannah, que em abril nasce. Então, vem mais uma bênção aí de Deus para nós, e tudo isso é para glorificar o nome dele. Eu estou desde outubro como pastor titular lá da PIB de Colombo. Em outubro eu assumi a igreja, Deus me deu essa responsabilidade também, tem sido um tempo abençoado. Nós voltamos com os cultos agora na semana que vem. Então, esse tempo a igreja ainda está em recesso. E tem sido bênção lá. Deus tem feito coisas grandiosas, e também vejo que aqui Deus tem feito coisas maravilhosas. Olhar aqui a igreja e ver como ela está bonita, como tudo tem acontecido, é só o começo daquilo que Deus tem preparado para a vida da igreja. E quando o irmão iniciou fazendo a leitura de Provérbios 16 em diante, a Ana está ali que não me deixa mentir. Um dos textos que eu usarei para a mensagem está também em Provérbios 16, confirmando aquilo que Deus quer falar à vida da igreja. Então, é isso que Deus quer falar. E o que nós vamos conversar nessa noite? De novo, o ano novo. Eu não sei vocês, mas muita gente faz algumas promessas e faz alguns planos todo ano que se inicia. Quem daqui já fez seus planos já? Alguns aí já fizeram, teve gente que fez. E eu anotei aqui algumas coisas que é de praxe durante o ano, quando vai iniciar o ano, a gente fazer aí algumas promessas. Aí, se eu ouvir algum sorriso, é sinal que fará parte também de algumas promessas de vocês. Uma das promessas, perder peso ou melhorar a saúde. Vamos ver, alguém já sorriu, aleluia? Olha o outro aqui, economizar dinheiro para pagar as dívidas. Oh, glória! Aprender um novo idioma ou habilidade. Esse ano eu quero aprender inglês. Viajar mais. Melhorar meus relacionamentos. Reduzir o uso de tecnologia. Facebook, Instagram, eu estou entrando muito nisso. Aumentar a prática de exercícios físicos. Esse ano eu vou correr no parque. Ler mais livros. Quem não faz aquela promessa? Esse ano eu vou ler 10 livros, 12 livros. Ter uma rotina de sono saudável. Dormir no horário certo. Reduzir o estresse, enfim. Alguém está em uma dessas coisas que eu falei aqui? Pode ser sincero. Normal, faz parte da nossa vida. Nós iniciamos o ano pensando o quê? Eu preciso conquistar alguma coisa. Eu preciso resolver alguma coisa da minha vida. E quando eu trago esse tema, falando ano novo de novo, é porque entra ano, sai ano, e nós estamos fazendo as mesmas promessas. E uma das coisas que me frustra é que às vezes nós repetimos as promessas, mas não a cumprimos. E a gente fica sempre nesse ciclo e as coisas não caminham. Eu poderia chegar aqui, irmãos, e abrir essa primeira mensagem do culto de 2025, te trazendo um norte dos planos para que eles se cumpram na sua vida. Poderia trazer alguma mensagem nesse tema, mas o que eu quero trazer para nós aqui é um pouco ao contrário disso. Porque provavelmente você já tem aí os seus objetivos traçados e você vai correr atrás deles. Você vai fazer com que eles aconteçam. Mas o meu convite nessa noite é que a gente comece a olhar as coisas que já aconteceram nas nossas vidas, em que Deus se fez presente e provou que Ele era Deus nas nossas vidas. É um olhar diferente.
Não é um olhar de planejamento para o futuro, mas um olhar de uma certeza que está nele. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para essa conversa nossa aqui, do porquê que nós fazemos planos, do porquê que planejamos algumas coisas. E é muito simples, é porque normalmente nós não somos gratos ou não estamos satisfeitos com o que nós temos. Eu não sei se você já viu, tem uma ilustração que um rapaz está andando a pé e ele vê um cara de bicicleta e ele fala assim: eu quero ter uma bicicleta. Aí passa um tempo, ele conquista a bicicleta. E aí ele começa a andar, ele vê alguém andando de moto. O que ele diz? Eu quero aquela moto. E aí ele andando de moto, ele vê um cara de carro. Ele falou: eu quero aquele carro. E aí ele vai lutando, sempre querendo alguma coisa a mais. Por quê? Porque não está sendo grato com o que ele tem. E esse é um problema muito sério, irmãos. Não sermos gratos por aquilo que Deus já nos deu. Olha aí agora no teu coração, aí no teu íntimo, e comece a analisar as coisas que Deus já te deu e que você esquece às vezes. E que você olha e fala assim: eu não estou dando valor para isso. Então a primeira coisa para que a gente entre nesse ano é sermos gratos. É preciso sermos gratos. E eu vou ler 2 textos que vão falar claramente sobre isso. 1 Tessalonicenses 5,18. A Ana vai colocar para nós ali. Muito bem, Ana. Para nos dar sua doce graça. Vamos lá de novo. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Para palavra bem clara. Em tudo deem graças. É um olhar e dizer assim: tudo que eu tenho hoje, eu preciso ser grato ao Senhor Jesus Cristo. E quando eu falei para que vocês pensassem nisso, realmente comece a imaginar coisas que estão na sua vida em que você precisa ser grato. O fato de você estar aqui hoje, me olhando aqui e me ouvindo, já é um motivo de gratidão. Você pode sair da tua casa, estar aqui. Coisas simples, irmãos, que no dia a dia a gente não percebe, mas é o cuidado de Deus. Então, em tudo precisamos dar graças. Olhe que ainda não entrou planejamento aqui. O convite é que você entre o ano dando graças por tudo que Ele tem. Segundo texto, Ana, por favor, Efésios 5, 20. Vai dizer assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É Paulo enfatizando: sempre precisamos dar graça. E como é difícil, irmãos, sermos gratos. Como é difícil. Eu trabalhei e trabalho ainda por muito tempo no ramo comercial também. E no ramo comercial, quem trabalha que sabe, nós somos movidos a comissão. Então, quando atingimos a meta, o que acontece? Você vai ganhar ali a sua comissão. E normalmente, quando você atinge a meta, o patrão não permite que a meta seja a mesma. O que ele faz? Ele dobra a meta para que você continue trabalhando e aumentando mais aí o faturamento. É aquela velha história do coelho com a cenoura na frente dele aqui, amarrado nele, em que ele sempre está correndo em frente à cenoura, mas ele nunca vai alcançar. E assim somos nós. Olhando para tudo que nós temos, nós sempre queremos ter mais. Sempre queremos ter mais. Eu tenho um bigode bonito, mas eu queria ter um mais bonito como o do irmão aqui. Olha esse bigode, que coisa bonita, ó. Eu sempre vou querer um melhor. Tá vendo? A gente sempre olha e fala assim: eu quero ter algo melhor do que eu já tenho. Se hoje eu tenho um carro que tem 10 anos, eu quero ter um que tenha 5 e depois eu quero ter um que tenha 0. Se a casa que eu tenho hoje não está legal, eu quero reformar. Enfim, nós vivemos nisso. E não há problema nenhum, irmãos, nós fazermos planos aqui. A gente vai ver isso logo à frente. O grande problema é não agradecermos o que nós já temos. Se vocês, eu vim aqui há 1 ano e meio, 2 anos atrás, então quando eu olho hoje para a igreja, bancos maravilhosos, somos gratos por isso, porque Deus permitiu.
Temos um piso bonito, somos gratos por isso. É olhar o que nós já temos. Isso vai nos dando vai nos saciando. Mas o que o mundo lá fora nos diz? Que não está bom, que a gente precisa ir mais longe, que a gente precisa fazer mais. Mas, irmãos, trago para reflexão, é preciso sermos gratos. Quem aqui quer ser grato com as coisas do Senhor? Amém. Então essa é a primeira coisa para a gente iniciar o ano pensando, sejamos gratos. Segunda coisa, serão 3 pontos, minha mensagem não será demorada, eu prometo. Então, segundo ponto, ter planos guiados por Cristo. Como eu disse, é normal que nós tenhamos plano. E nós vamos ser guiados por planos, assim como o irmão leu em Provérbios, que é do coração do homem fazer plano. A gente vai ler esse texto também. Coloca para mim, Ana, por favor, então, Colossenses 3, do 15 ao 17. Olha o que ele diz. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Primeira coisa, a paz. Pois para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam o quê? Agradecidos. Pode deixar nesse texto aí por enquanto. Volta nele rapidinho. Obrigado. Que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês. Quando nós estamos fazendo planos, seja para qual âmbito da nossa vida for, nós precisamos olhar e imaginar essa paz em nós. Se você está planejando algo e isso que você está planejando está tirando a sua paz, não está te dando tranquilidade, eu digo para ti, você não está no caminho correto. Porque a palavra vai dizer que essa paz é quem vai direcionar e vai ser o árbitro do coração. O árbitro está ali para fazer o quê? Com que você faça corretamente as coisas. Se você está fazendo planos e no seu coração não há paz, é porque tem algo errado. Ele continua, pois para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Olha que interessante. Primeiro, você faz o plano pensando em ter paz, para que essa paz depois habite na comunidade. Normalmente nós fazemos nossos planos de maneira individual. Para mim, é eu, só para mim. Mas quando eu olho para a palavra, é que somos chamados em um só corpo, é o corpo de Cristo. Imagine que tudo aquilo que você planeja, você pode compartilhar com a comunidade de fé. E sejam agradecidos, pode pôr o 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Observe que, mais uma vez, nós estamos diante de um texto trazendo Jesus para os planos, trazendo Jesus para a conversa, fazendo com que Ele esteja em nós, para que aí então, olha que interessante, eu e você, como comunidade, possamos instruir pessoas que estão à nossa volta sobre os planos que elas têm. Imagina que o Cleito tem um plano, ele compartilha com algum irmão, e o irmão fala, Cleito, mas esse plano teu aí, vai por outro caminho. E aí ele vai por outro caminho e dá certo. Por quê? Porque a voz do Espírito Santo, ela é comunitária. O vento é livre só para onde ele quer. Então, às vezes, nós precisamos de um conselho, precisamos de uma direção, e está aqui na comunidade. Há irmãos que podem nos dar essa direção, que podem direcionar o caminho para nós. Por quê? Porque essa sabedoria vem após nós louvarmos, após nós engrandecermos o nome do Senhor. A palavra diz, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais e principalmente, olha a gratidão novamente aparecendo. Eu não posso caminhar sem pensar nisso, ter os planos guiados por Ele. Tranquilo até aqui, irmãos? Amém? Vamos seguir para Provérbios 16:1, que já foi lido aqui, mas eu quero enfatizá-lo de novo. Olha que interessante esse texto. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, se eu parto do princípio que eu estou sendo liberado para ter planos,
A palavra diz, ok, o homem pode ter planos. Não há problema nenhum. Seria um equívoco eu chegar aqui e falar assim, eu não façam planos nenhum. Não, de forma alguma. Agora, nós precisamos entender se os nossos planos vêm da resposta que saem dos lábios do Senhor. Lembra que eu falei da comunidade, que a resposta vem aqui dentro? Irmãos, Deus é craque em usar irmãos dentro da nossa comunidade de fé para confirmar alguns planos nossos. Eu não sei se vocês já viveram essas experiências em igreja, mas Deus ainda faz isso. Se você tem algum plano e você quer que ele seja guiado por Cristo, ore para que aqui, nessa comunidade, Deus confirme com você. E como que os lábios dele serão? Através da vida de um irmão, que pode chegar e entregar uma palavra de conhecimento para você. É bíblico isso. E o que normalmente nós fazemos? Ou a gente recorre a alguém que não está habituado com esse nosso contexto, ou pior, que é uma das coisas que eu mais tenho medo, é quando a gente ouve outras pregações em outros lugares que não conhece a nossa realidade e a gente se alimenta daquilo. E aqui eu dou uma palavra para a igreja: se alimentem daquilo que tem saído aqui desse púlpito, daquilo que o pastor Flávio tem trazido. Se você está buscando coisa fora daqui, é porque você não está sendo grato pelo pastor que Deus colocou aqui dentro. O Espírito Santo me mandando dizer isso. Não ouçam coisas de fora. Ouça o seu pastor, ouça o seu líder, ouça os irmãos que estão aqui nessa igreja, porque é daqui que Deus pode confirmar muitos planos, e aí sim, vem a confirmação e a resposta certa do Senhor. Não deixem de pensar nisso. Tem muita gente se alimentando com muitas coisas, e infelizmente, irmãos, isso faz uma salada na cabeça das pessoas, porque ela vem aqui, ouve alguma coisa, sai daqui e já começa a ouvir outras coisas. E não entende que nós precisamos ter uma firmeza. Quando Paulo diz, façam tudo com decência e ordem, é tudo. É no culto? Sim. É na vida? Sim. É nos planos? Sim. É no direcionamento do dia a dia? Sim. É em tudo. Isso que nós precisamos ter. Então, precisamos ter um coração grato e ter os planos guiados por Cristo. Mas aí, irmãos, vem aquela velha pergunta: como que eu vou conseguir caminhar em paz se eu preciso fazer planos? E às vezes alguns planos, eles estão batendo a porta e fazendo com que a gente precise tomar a decisão de maneira urgente. Vocês já passaram por isso? Que de repente eu tenho que tomar essa decisão agora. Eu tenho que seguir esse caminho. Jesus tem uma resposta para nós. E eu vou ler com vocês. Mateus capítulo 6, do 25 em diante. Quando estamos ansiosos, eu vou ler aqui porque ele ficou pequeno para mim ler. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, os sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Olha Jesus falando para nós. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Só segura um pouco para mim, Ana, por favor. Olha a pergunta de Jesus. Um côvado é essa distância aqui. Só isso aqui. 30, 40 centímetros. Se for um homem maior do que eu, vai ser um pouco mais. Meu braço é curtinho. Mas imagina colocar um passo à frente. Está dizendo, você não tem capacidade de colocar nada à frente da sua vida. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. E nem as preocupações farão com que a gente coloque algo à frente. Isso é Jesus perguntando, conseguimos fazer isso? Não conseguimos. Jesus está olhando para nós e está dizendo, por que é que você anda preocupado?
Se nós não podemos acrescentar 30 centímetros de pensamento à nossa frente, quem dirá planejar 365 dias sem ter a direção dele, sem ter o caminho guiado por ele? Pode continuar. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã será lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Até aí, Ana, por favor. Olha que resposta Jesus está trazendo para nós no começo de ano. Não precisamos nos preocupar. É Jesus olhando para nós e dizendo, no ano de 2025, não se preocupem, apenas busquem o reino de Deus. E buscar o reino de Deus não é apenas estar aqui nos cultos, na escola bíblica, pequenos grupos, nos cultos de orações. Buscar o reino de Deus é a nossa vida de devocional, lá no nosso quarto, lá no secreto. Buscar o reino de Deus para não se preocupar com as circunstâncias é sermos cristãos verdadeiros lá no nosso trabalho, lá na nossa vizinhança, lá na nossa família, naquelas pessoas problemáticas que nós temos na família, com quem nós temos que exercitar o amor. É ali que nós precisamos ser realmente participantes do reino de Deus, para que então todas essas coisas sejam acrescentadas em nossas vidas. Ou seja, quando eu entendo que eu não preciso me preocupar com as circunstâncias, porque eu tenho um Deus que está cuidando de mim, eu posso olhar para as minhas coisas e entender, Deus está cuidando de tudo. E aí então, nós caminhamos pensando em algo que nos anima, que está nisso. Coloca para mim, Ana, por favor, Filipenses 4, 6 e 7. Esse texto é fantástico. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, e de novo vem o quê? Com ações de graças. E a paz de Deus, que excede de todo entendimento, olha o final, guardará o coração e a mente de vocês em quem? Em Cristo Jesus. Não há promessa aqui, irmãos, de coisas mirabolantes para nós. Apenas uma promessa de que Ele estará conosco. E quando eu disse para vocês no início que o meu objetivo era trazer algo ao contrário do que aquilo que muita gente talvez esteja planejando, é entender que Deus estará conosco todos os dias de 2025. Aleluia. Esse não está contigo, Ana? Eu vou ler aqui. Mateus 28, 20. Vai dizer assim. Eu estou na NVT aqui. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Jesus falando logo após ser ressuscitado. E lembrem-se disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, se nós estamos querendo algo para 2025, está aí a melhor e a única promessa que nós podemos nos agarrar. Eu estarei sempre com vocês.
E aí a gente pode estender isso não apenas para 2025. Eu sempre falo para minha esposa que eu quero ter o prazer de ter netos e começar a contar história, sabe? Como meu avô fez isso muito comigo, de contar história quando era jovem, e o tempo vai chegando e a gente vai querendo contar. E ela sempre fala: "Ih, amor, mas eu acho que a gente não vai ver isso aí não, acho que Jesus volta antes." Ela tem isso que ele volta antes. Fala: "Puxa, mas tá, a gente quer a volta de Jesus, mas eu queria poder ver isso, né?" E pensando nessa ideia de que é até que ele venha, nós podemos estender isso 2025, 2026, 2027, ou seja, há muitas coisas que podem acontecer até Jesus voltar, e qual que é a promessa? Que ele estará todos esses dias. Então a proposta aqui dessa mensagem é a gente olhar para o futuro, não colocando coisas que nós queremos, não colocar planos nossos. Como nós vimos, queremos ser gratos a Ele por tudo que Ele fez, queremos ser nossos planos guiados por Ele e com a certeza que Ele estará presente. Ele falou: "Eu vou ao céu e vou mandar o Consolador. E esse Consolador estará com vocês, lembrando de todas as coisas que eu vos falei." Palavras de Jesus. Dizendo assim: você vai ter planos e não sabe como tomar esse plano? O Espírito Santo te guia. Você está planejando alguma coisa e não sabe qual vai ser o resultado? O Espírito Santo vai te direcionar esse resultado. Então, por mais, irmãos, que seja difícil a gente olhar para a nossa realidade e falar assim: a minha realidade é deplorável, a minha realidade ela é ruim, eu preciso mudar, eu preciso tomar um outro rumo. Não deixe que esses pensamentos sejam humanos, não deixe que esses pensamentos sejam apenas seu, porque Paulo vai dizer em Romanos 12 que nós precisamos ser renovados todos os dias através da nossa mente. Porque tudo o que nós temos para fazer está na nossa mente. E esse texto diz muito sobre isso. Para que na nossa mente esteja a presença clara do Espírito Santo, nos mostrando o caminho que a gente vai seguir, nos direcionando aos objetivos, nos direcionando aos caminhos que Ele quer para nós. E talvez você olhe e fale: "Mas eu não sei como fazer isso." Salmo 119, 105. É muito claro: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você quer ter a sua vida iluminada em 2025? É duas certezas. A primeira, que Ele estará com você em tudo que você passar nesse ano. E a segunda coisa, se você não está entendendo, busque na palavra, porque é na palavra que Ele vai te direcionar ao caminho melhor. Então, ao invés da gente sair daqui desse culto pensando: eu quero fazer planos, eu vou escrever aqui todos os meus objetivos e tudo mais, primeira coisa, busque tê-lo na sua vida, porque daí todas as coisas serão acrescentadas. Palavra do pastor Rodrigo, do pastor Flávio? Não, palavra de quem? Do próprio Jesus. É Ele que dá essa certeza. Não podemos nos esquecer disso, irmãos. Infelizmente, lá fora, o mundo está tentando trazer o contrário, dizendo: você pode, você é capaz, você consegue. Não, nós não conseguimos. As nossas forças são limitadas. O nosso conhecimento é limitado. Agora, quando entregamos nele, que é o autor e consumador da nossa fé, para quem devemos olhar como alvo, sim, nele essas coisas podem acontecer. E eu digo para ti, Ele tem coisas boas para nós. A palavra diz que Ele tem plano de paz e não de mal. Esse Deus que está presente aqui. E que essa palavra possa ser um norte para 2025. Talvez você não tinha feito nenhum mapa e nenhum detalhe, nenhuma lista. Ou talvez você fez, mas eu quero te convidar a colocar Jesus nessa lista antes de tudo, para que Ele faça parte e você caminhe na certeza que Ele está contigo. Amém? Amém? Eu quero orar com você. Curva a sua cabeça aí mesmo no seu lugar. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo tão precioso, em que nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome.
tempo em que colocamos as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Te agradecemos por essa palavra, Pai, que trouxe ao nosso coração a certeza de sermos gratos por todas as coisas, a certeza de que temos que ser guiados pelo Seu Filho, Pai, e principalmente por não nos preocuparmos com as circunstâncias, porque é uma promessa que o Senhor estará presente em nossas vidas, Pai. E eu nessa noite quero, Deus, abençoar a vida dessa igreja, para ela continuar trilhando os caminhos que o Senhor tem escrito, Pai. Continua dando discernimento e sabedoria ao meu amigo, pastor, irmão, o Flávio, ó Deus, que ele continue sendo luz aqui, ó Deus, através da direção que o Senhor tem dado para ele, para que essa igreja continue entendendo que todos os dias o Senhor estará presente, que todos os dias o Senhor dará, ó Deus, a sua justiça e o seu caminho. Muito obrigado por esse tempo, ó Pai, no nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Obrigado pelo privilégio de estar aqui mais uma vez e sempre estarei à disposição para servi-los, tá? E quando tiverem um tempo e o Flávio liberar, vão lá a Colombo fazer uma visita para nós na PIB. Deus nos abençoe.